Começou? Boa tarde a todos. Estamos hoje em mais uma das nossas discussões clínicas de quarta-feira à tarde. E hoje a gente tem o prazer de ter conosco a doutora Grace Kenji, que vai falar sobre HIV na gestação. Doutora Grace, muito obrigado pela disponibilidade, pela dedicação em preparar essa aula. Para a gente é um prazer ter a senhora aí conosco, né? Então, eu estou aqui na Cachoeirinha há pelo menos aí uns 11 anos e conheço a senhora desde que eu entrei aqui na Cachoeirinha. Então, para a gente é um prazer ter a senhora falando hoje sobre HIV e gestação. Sei da grande experiência que a senhora tem nesse tema, então é muito importante aí essa aula para quem estiver assistindo. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do professor Enoque, da Corine, doutor Luiz Felipe e toda a parte científica dessa maternidade. Ele é um tema que eu me dediquei em torno de 20 anos e ainda estudo esse tema para fazer uma grande publicação feita na maternidade, né? O que a maternidade produziu, que foi bastante. Então, é uma honra para mim estar participando, eu agradeço a todos a oportunidade. Vamos começar falando qual é a situação do HIV/AIDS no mundo. É necessário a gente saber, a população mundial hoje, ou seja, segundo o último boletim, que é de 2019, a nível mundial, pela UNAIDS, nós tivemos 38 milhões de pessoas que convivem com o HIV até o fim de 2018. Dessas, 770 mil morreram já de doenças relacionadas à AIDS. Destas, 36 milhões acometeram adultos e quase 2 milhões crianças. Criança é considerada até 15 anos. A razão acomete mais homens do que mulheres. Atualmente, a razão homem-mulher é em torno de 2,6 a 3 casos de homem para uma mulher. Então, portanto, uma mulher, principalmente na idade reprodutiva, ela contraindo, ela traz um grande problema que é a transmissão vertical do HIV. E todos nós sabemos da transmissão da terapia antirretroviral, e essa terapia antirretroviral administrada no mundo e como é essa situação no mundo atual. Praticamente 82% das mulheres grávidas, 82%, que varia de 62% a 95%, tem acesso a essa medicação, então não é 100%. Tá? E no nosso país, eu acho que isso merece ser colocado logo no início. O Brasil, ele é um dos países que sustentam os exames de diagnóstico, exames de manutenção, a profilaxia, toda a terapia antirretroviral do início do diagnóstico até o final da vida do indivíduo. É para tirar o chapéu para o nosso Ministério da Saúde, como o mundo já tirou o chapéu e já ganhou até um grande prêmio. Nenhum país da Europa ou Américas tem essa conduta. E até hoje é assim, isso não modificou. No Brasil, nós temos que... A gente não bate palma para outras coisas, e esse nós temos que bater palma para eles. No Brasil, só para você ter uma ideia, desde o início da pandemia até junho de 2009, quase 1 milhão de casos de AIDS. E quantos infectados? Quase 137 mil. E quantas gestantes HIV infectadas nós temos? Nós temos quase 125 mil desde a sua notificação. Então, casos de AIDS são notificados a notificação compulsória. Casos de HIV infectados também têm outra notificação. E gestantes têm a notificação. E, inclusive, as crianças têm notificação. Todos nós que mexemos com todos esses pacientes, isso é enviado ao Estado, à Prefeitura, Estado e o Ministério. Então, a notificação é importante. Às vezes é subnotificado. Então, só para você ter uma ideia, em 2018, até junho de 2018,
o ano de 2018, quase 9 mil casos de gestantes no Brasil. Aonde que tem mais gestante que foi diagnosticado e notificado? Muitos não são notificados, né? Tem que lembrar que existe subnotificação. Praticamente quase 40%, tá? Da região sudeste. E São Paulo ganha. Então, diante disso, a mulher, ou seja, a ocorrência na vida reprodutiva da mulher, a elevação de riscos, a taxa de transmissão sem nenhuma intervenção é em torno de 30%. O risco de transmissão do HIV, é importante falar no início, é determinado por causa daquela carga viral materna, pelo uso da terapia antirretroviral durante a gestação e o tempo de uso efetivo até o parto. A redução da transmissão vertical hoje passa a níveis de menos de 1%. Que maravilha, né? Que ocorre através de que intervenção? Nós temos o uso da terapia no parto, o uso da profilaxia e o AZT na parturiente, no recém-nascido e a não amamentação. Quem é esse vírus? Ele é um retrovírus, RNA vírus. E como a gente classifica a nível de ministério, que é o mais correto clinicamente? Nós temos o HIV, por isso que eu falo HIV/AIDS. HIV é o portador do vírus sem imunodeficiência clínica ou laboratorial. A AIDS, nós temos o assintomático. O assintomático com co-infecções. Nós temos o portador com ou hepatite ou qualquer outra co-infecção, sífilis e daí por diante. Então, ele é portador com uma co-infecção. Se classifica assim clinicamente. E a AIDS é a condição caracterizada por uma série de alterações laboratoriais a nível de CD4, já vamos dizer em torno abaixo de 200, que indicam imunodeficiência. E o diagnóstico? O diagnóstico, eu vou ser breve, porque todos nós conhecemos, para se ater mais ao ciclo grávido puerperial. Então, é através do ELISA de terceira e quarta geração, já estamos na quarta geração. E o Western Blot, que é um teste confirmatório de alta especificidade e sensibilidade. Esse é o diagnóstico laboratorial. Nós temos o HIV1, o HIV2 no Brasil, Américas e Europa, geralmente o HIV1. Nós temos o HIV2 concentrado mais nos países da África e outros continentes. E o subtipo mais comum no Brasil é o subtipo 5. É importante a gente saber, a gente tem que ter noção. Então, entrando no ciclo grávido puerperal, rotina do pré-natal, o exame de HIV, o rastreamento é necessário. Por quê? Porque o diagnóstico de infecção no início da gestação vai ter o melhor resultado em termos de controle e reduz os riscos de transmissão. O teste de HIV ele tem que ser oferecido a todas as gestantes. Não só fazer e fazer o pedido de exame. Tem que levar isso um pouco a sério. Isso tem repercussão. Ou seja, a todas as gestantes tem que ser aconselhado, tem que ter um consentimento na primeira consulta. Você não é um médico que faz os exames, solicita os exames, é a enfermagem, o técnico ou outro profissional capacitado. Então, é exigido um consentimento formal, não precisa ser escrito, é voluntário, confidencial, e é fundamental a troca de informação entre o profissional de saúde e a paciente. A repetição da sorologia deve ser feita, muita gente esquece. Tanta coisa para avaliar, esquece que no terceiro trimestre tem que ser repetido. Por quê? Porque se essa gestante estava numa janela imunológica, o que vai acontecer? No terceiro trimestre, nós temos a chance de ter esse diagnóstico. E aí dá tempo de se dar a terapia antirretroviral. Então, quando a paciente recebe o resultado, ela já está esperando o resultado, quando você conversou com ela primeiro. Então, esclarecimento, orientação, aconselhamento, e isso tem que ser desenvolvido não é só por um médico, é por uma equipe multiprofissional. O que nós fazemos... Pois não. Desculpa interromper a senhora. Eu acho pode que o que a senhora falou, a aula está ótima, está excelente, mas eu acho que a senhora acabou de falar um ponto que é muito importante, pois que não. às vezes as pessoas esquecem. A senhora acabou de mostrar a justificativa, por que a gente tem que fazer a sorologia, por que a paciente que interna em trabalho de parto tem que fazer o teste rápido, né? Isso. Provavelmente é uma das grandes mudanças, uma das grandes qualidades que a gente tem no nosso sistema único de saúde.
porque a terapêutica intraparto ela tem um impacto incrível na transmissão vertical, né? Então, a senhora acabou de mostrar aí a grande justificativa. Por que tem que ser feito sempre que a paciente interna? Hoje em dia, provavelmente vocês estão acompanhando, parece uma coisa quase que automática, né? A paciente interna faz o teste rápido, mas se a gente voltar no tempo, há uns 10 anos atrás, provavelmente na época da minha residência, na época da residência do Luiz Felipe, isso estava no começo da implantação, né? Então, essa é a grande justificativa. Existem medidas de impacto na saúde e de impacto principalmente na transmissão vertical, né? Então, acho que isso precisa ficar bem claro para quem estiver acompanhando aí, né, a nossa aula, a nossa discussão, né, doutora Grace? Mas era só reforçar um pouco do que a senhora falou. Vocês podem interromper, fazer comentários à medida que vocês quiserem. Isso não atrapalha a aula, enriquece a aula, tá? Eu agradeço. Então, esse resultado que é a nível de pré-natal, tem que ter uma equipe. Nós tínhamos uma equipe de 25 profissionais trabalhando. Ela entrava, tinha o diagnóstico, para dar o diagnóstico, junto, era a psicóloga junto, a assistente social avaliava a parte social dela, tudo que se podia fazer por ela se fazia, indicava uma ONG e outras coisas que não vou me ater a isso desse momento. O psicólogo acompanhava durante o pré-natal, a nutricionista avaliava e tudo mais. Então, é multiprofissional, deve ser. Só melhora o estado da paciente, inclusive emocional. Então, na primeira consulta, eu vou me ater aos pontos principais, e pode interromper, o doutor Luiz Felipe quiser fazer um comentário, ou outro colega esteja à vontade. Então, assim, na primeira consulta, os exames de pré-natal já vêm. Exames de rotina, que é uma necessidade de eu repetir, mas quais exames são importantes para o segmento pré-natal da gestante HIV positiva? A hepatite B, o A, mas mais o B, o C, a toxoplasmose, o herpes e o citomegalovírus. A hepatite B e C, porque nós temos que acompanhar, isso pode também ser um motivo de transmissão para o recém-nascido, e também porque tem medidas preventivas para a hepatite B para o recém-nascido e para a mãe. A toxoplasmose, por quê? Eu tive uma grande experiência desde o início da epidemia de receber todas as gestantes do Emílio Ribas, que vinham com os diagnósticos, então, de toxoplasmose lá do início. O que pode acontecer? Eu tive alguns casos em que eu vivenciei até o final. A reativação da toxoplasmose. Não que ela tivesse uma tox aguda, uma reativação. Só, não com diagnóstico de IgM positivo. O IgG duplicou de 3 a 4 vezes, e quando se repetia, e acompanhamento, chegou até caso de neurotoxoplasmose, né, que tem que muda o tratamento. Herpes 2 pela imunodeficiência, hepatite B. E sei lá, esse citomegalovírus é muito raro. Nós tivemos um caso, só é muito raro, mas se pede, porque praticamente não se tem, não é fácil fazer esse diagnóstico. Além dessas sorologias, nós precisamos ter, por causa dos antirretrovirais, um hemograma em enzimas hepáticas, de acordo com o esquema terapêutico, o perfil lipídico e as provas de função renal, conforme o acometimento dos efeitos adversos dos antirretrovirais. Lógico, o CD4, carga viral e o teste de genotipagem, eu vou entrar em detalhes posteriormente. E coisa que ninguém discute muito, é uma coisa muito interessante, no centro de referência se faz o PPD da gestante. Quando dá maior que 5 milímetros, ela é propensa e eles fazem a profilaxia para tuberculose. Dificilmente a gente pega um caso assim, mas tem centro de referências, como o Emílio Ribas, ele faz para todos. Não foram muitos os casos, mas quando a PPD é maior que 5, se faz a profilaxia com isoniazida. Lógico, a citologia oncótica, de acordo com o exame, você vai fazer a bacterioscopia da secreção vaginal e, de acordo com o exame, você deve fazer a pesquisa de clamídia e gonococo e, de acordo com o exame ginecológico e da citologia,
nós devemos fazer, não é uma rotina, devemos fazer a colposcopia, a vulvoscopia. Por quê? Porque grande parte dessas mulheres que tiveram HIV evoluíram para o CA-cito muito mais rápido do que aquelas que não tiveram. Então, nós temos que prestar atenção assim. No segundo trimestre, repetir a sorologia da sífilis, da toxoplasmose, justamente por causa daquilo que eu disse. Em 2 a 3 semanas, se você tem um aumento de IgG muito alto, tem que observar, você pode até aparecer um pouco mais para frente, você tem que tratar a toxoplasmose, porque além do filho de mãe HIV, ele pode ter uma toxoplasmose e pode ter uma repercussão importante. Tivemos muitos casos com RNs com toxoplasmose que tiveram que ser tratados, né? A bacterioscopia, a glicemia, que é dentro do pré-natal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, CD4 carga viral, adequar os antirretrovirais, o perfil lipídico e prova de função renal mensal, não é mensal, a cada pelo 2 a 3 meses, né? E na 34ª semana, a carga viral para definir a via de parto. E como nós vamos fazer esse segmento do status imunológico? Nós temos todas essas ferramentas dentro da maternidade, mas nós temos um infectologista que manda a paciente para nós fazer a parte obstétrica, mas nós temos que prestar atenção a todos esses detalhes. Porque, às vezes, os colegas não prestam, a gente pode pegar o telefone, pode conversar, como a gente fazia sempre em contato com o Emílio Ribas, com os ambulatórios de AIDS, tá? Dos infectologistas, pegar o telefone, isso é importante. Olha, vamos dar um exemplo mais para frente. Então, para a gente saber o que é o CD4. Então, é uma célula imune de defesa celular, que uma mulher ou um adulto, qual é o número normal dele? É de 500 a 1.500 células por milímetro cúbico. E uma mulher gestante, HIV negativa, qual é o normal? É um pouco abaixo disso. E quando comparado à mulher gestante HIV positiva, é abaixo de 500 células, para a gente ter uma referência. Nós temos que saber o que é o PCR-RNA para o HIV, que é a reação de polimerase em cadeia específica para o HIV, assim como tem para hepatites e outras infecções. Quando ele é menor que menos 50, é considerado uma carga viral indetectável. É importante saber, sim, porque a partir daí que vai se tomar muitas decisões. E o que é o teste de genotipagem? É o teste o exame que detecta o vírus e a sequência das quais ocorre a mutação. Esse teste hoje, atualmente, em tempos anteriores, era indicado em determinadas situações. Hoje é indicado obrigatoriamente em todas as gestantes com carga viral de HIV detectável, ou seja, acima de 50. Por quê? Porque pode ser por falha terapêutica, virológica, uma carga viral maior de 6 meses, um período de 6 meses que não diminui, né? Então, esse parâmetro é importante. E quando não há adesão da paciente, então nós falamos de 90%. Como a gente consegue saber isso? A gente consegue saber quando a gente vê a CD4 do início, o segundo CD4 que aumentou e a carga viral que diminuiu. Em quanto tempo isso ocorre a partir do início da terapia? Ocorre em média de 2 a 3 meses, eu diria menos que 3 meses, 2 meses. Você consegue ver o resultado. É importante, durante o segmento, então, após a introdução da terapia, deve-se solicitada a carga viral para avaliar a resposta do tratamento e o CD4. Né, durante a gestação. Caso não haja resposta, solicita-se a genotipagem. Eu queria dar um perfil de como a ferramenta que nós podemos trabalhar e a gente consegue fazer interpretações, porque mesmo que a gente não tenha tudo naquele, nós temos que conversar com o infectologista. Não é só, gente, não é só avaliar obstetricamente, isso tem importância e influência.
Além de um outro ponto que é necessário ser dito, é que no centro de referência, a paciente, a gestante, é vista com detalhes com relação à vacinação. Não é no nosso pré-natal, mas o obstetra ele precisa saber, e ela tem uma carteira de vacinação bem detalhada, saber quais vacinas ela tem que tomar, e se ela tomou ou não, e reforçar se caso perceber que ela não... Até tem que pedir a carteira de vacinação para ela, para fazer uma análise. Então, quais são as vacinas que são contraindicadas? São as vacinas de vírus atenuado. Quais são as recomendadas? Eu vou entrar, não entrar no detalhamento. Para pneumococo, beta, e se o Doutora Grace, HBsAg não é... Oi, pois não. desculpa, eu acho que teve algum problema na sua internet e travou um pouquinho. A senhora pode retomar de novo essa última Pois não, fala? aonde você quer que eu recomece? Da vacina ou antes? Isso, da vacina, essa partinha que a senhora, essa última fala da senhora, e Tá cortou. certo. Ok, obrigada. Então, a vacinação, a gente tem que olhar essa carteira de vacinação, mas eu vou ter que olhar tudo, você vai ter que olhar se o infectologista está 100% prestando atenção nessa gestante, mas você tem que prestar atenção em todos os aspectos. Quais as vacinas que ela pode tomar? Ela não pode, vacina de vírus atenuado. Quais as recomendadas? A do pneumococo, a meningocócica, a do hemófilos, a da tetanodifteria. E tem um detalhe na vacina de hepatite B que você vai referendar para a gestante, sim senhor, se ela tem um HBsAg não reagente, tá? Então, ele não tem um histórico de vacinação completo. E lembrar que qualquer outra gestante HIV negativa tem uma vacinação com esquema de 3 doses. A HIV, ela tem 4 doses. Essa é a diferença. Nós temos para hepatite B, a vacina a influenza H1N1 é praticamente anual, e nós temos que falar que, e para a varicela zoster, ela não é muito recomendada, não, porque só em caso de exposição a pessoas com infecção ativa da varicela. Difícil. E a febre amarela também não é recomendada, ela é contraindicada porque é vacina de vírus. Em situações especiais, vai precisar analisar, considerando o risco-benefício, se essa paciente vai para uma região de exposição do vírus. Vamos à parte interessante, e que a gente precisa saber um pouco Antes mais. da senhora chegar na terapia antirretroviral, Pois não. eu queria fazer alguns comentários, acho que são muito importantes. A senhora... Pois não, à vontade. Primeira questão é que, assim, eu acho que precisa ficar bem claro que o segmento da gestante portadora do HIV, ele tem que ser multidisciplinar, né? Exatamente. Vai ter o obstetra, vai ter o infectologista, mas a gente tem toda uma equipe envolvida nessa assistência, né? Isso é muito importante, precisa ficar bem claro. Nesse cenário do atendimento multidisciplinar, é função do obstetra alguns pontos que são relevantes, né? A gente precisa reforçar. Então, primeiro, aquelas sorologias ali do início do terceiro trimestre, né? Então, a gente vai ter uma ênfase muito especial nessas pacientes, né? Nessas gestantes. A senhora deu uma ênfase importante aí a toxoplasmose, a sífilis, né? Então, a gente vai valorizar muito os resultados dessas sorologias aí. E a gente não vai poder esquecer da coleta da carga viral, que muitas vezes é o infectologista que pede ali na 34ª semana, mas que para a gente, pensando no parto, pensando no risco de parto ali no final do terceiro trimestre, é essencial para a gente tomar uma decisão na via de parto e na medicação que vai ter que ser feita ali no momento do parto, né, doutora Grace? Eu acho que isso precisa ficar bem claro. E também é nossa função, de novo, o infectologista vai estar trabalhando junto com a gente nesse sentido, mas a gente vai precisar olhar como está a atualização vacinal, a carteirinha de vacina dessa gestante, né? Então, são pontos muito importantes. Eu acho que a senhora vai entrar na terapia antirretroviral agora, mas que, como obstetra, a gente não pode esquecer desses pontos que são essenciais aí na assistência, né? Acho que isso precisa ficar claro, né?
Ok. É importante, eu vou complementar uma coisa aqui. Vamos dizer, já faz um ano e pouco que eu não, um tempo que eu não dou assistência diretamente na maternidade, eu na caixinha, mas assim, é muito fácil. Vamos perguntar para a casa da gestante, quando eu internava na casa da gestante, no pré-natal, não sei se a Tatiane está aí, ou porque ela que atende o HIV atualmente, é assim, veio o paciente, você pode me trazer o CD4 e a carga viral, porque eu gostaria de saber como está? Você tem que acompanhar. Aí ela traz. Já colheu a segunda? Não, aí não vai dar tempo, porque não vai dar tempo de chegar. A maternidade pode fazer alguma coisa com isso? Claro, porque quando a necessidade não veio pelo centro de referência, o que você vai fazer? Você pode pedir no laboratório. Existia uma forma, você pode pedir diretamente ao laboratório da região, que tem um dia para colher, um dia na semana, você não tem um dia para colher, em 3, 4 dias, no máximo uma semana, o resultado vem na sua mão. Tá? Tem até os papéis específicos para isso. Podia ser visto isso. Quando precisou, não vai ficar pronto na 34ª semana. Não vai? E como que nós vamos fazer na hora do parto? Nós que vamos tomar a decisão da via do parto, não é? Nós, a instituição. Então, é simples, vamos pedir um agora. Vamos colher essa semana, vem colher, vem para a instituição. O que precisa ver se atualmente, geralmente é no laboratório da Itaberaba, e é só solicitar, eles fazem. Isso é uma coisa que precisa ser vista. Eles fazem sim. Ou o próprio laboratório nosso científico faz, aí tem que ser visto. As pacientes que estavam internadas na casa da gestante com alguma intercorrência e precisava saber, eles pedem, eles fazem. Então, isso é uma coisa que dá para fazer e não é um impedimento. Só precisa se acertar isso em termos de fluxograma. Tá? Vamos continuar? Gestante. Tem algumas possibilidades. Então, como que será a terapia antirretroviral? A gestante terapia antirretroviral prévia, ela deve ser administrada a todas as gestantes, independente da situação virológica, clínica ou imunológica, mas todas. Ela não tem antirretroviral prévio. Muito bem. Qual é o esquema preferencial recomendado pelo Ministério? É o tenofovir, o TDF, a lamivudina e o raltegravir. Esse é o recomendado. Existem outros esquemas terapêuticos, que eu não vou entrar no detalhamento, vou dar mais importante, e que pode ter o efavirenz, que antes não era indicado, e o atazanavir. O nome é esse mesmo, atazanavir. Então, qual é a outra situação? Aquelas que já fazem, a grande maioria chega com terapia antirretroviral já instalada antes da gestação. Então, administradas antes da gestação. Então, aquelas que já têm o TAV prévio, o diagnóstico, e tem uma carga viral indetectável ou abaixo, grave bem, de 50 cópias por ml, mantém o mesmo esquema, desde que não tenha dolutegravir. Dolutegravir é uma droga que, se ela estiver tomando, tem que trocar rapidamente. Você mesmo, o próprio obstetra, pode prescrever raltegravir. Tá? Então, e isso com indetectável, mantém a TARV. E com detectável, atualmente é de caráter obrigatório. Na detectável, nosso infectologista, ele que tem todas as ferramentas. E se ele não tiver, ou se a gente tiver com um caso, é só pedir que o centro de referência faz. É obrigatório, ou seja, o pedido do teste de genotipagem. Hoje em dia é obrigatório. Por quê? Porque para você avaliar a adesão, a interação medicamentosa, ele deve ser solicitado. Tá? Então, geralmente, se solicita 2 a 4 semanas após o início de uma terapia que foi administrada. 2 a 4 semanas depois, você vai ver se houve queda dessa carga viral de um log. Então, deve ser avaliada a interação, mas esse exame ele é de caráter obrigatório. Tá?
Pode ser por falha virológica, pode ser por falta de adesão. Para a gente entender um pouquinho, o gravar, sem ter que decorar nome de droga, eu escolhi 2 filminhos curtos para ver como é que é a replicação viral. A replicação viral, para poder entender aonde as drogas antirretrovirais, elas agem. E elas agem rapidamente. Então, eu vou passar o primeiro. Doutora, o vídeo não tem som mesmo? Tem som? Não, não estamos ouvindo som. Não? Tem? Está com som, Felipe? Não. Não falando, doutora Grace. Está com som? Não, não tem som. Não? Mas se a senhora quiser ir falando... Está com som? Não. Não? Eu vou passar outro. Mas, Mas, doutora Grace, mesmo com som, se a senhora quiser falar, eu acho que É mais às vezes fácil. pode ter uma Tá bom. dificuldade, né? Tá certo. Eu vou falar porque está sem som. Replicação viral. Então, o que acontece? O vírus ele vai atingir a célula CD4, né? A célula receptores do vírus vão interagir com o receptor do CD4. Aqui está o bonitinho do vírus. Então, ele vai ser pela glicoproteína 100. A glicoproteína ele vai se adaptar no receptor. O HIV se aproxima da célula-alvo, se adapta, depende de fixação, desce a ligação através do 120 e da glicoproteína 41. E o que acontece? Agora, essa glicoproteína vai abrir novamente para entrar na membrana da célula. Vírus. O que acontece? Facilita a fusão das membranas. Bem, o que acontece? Entrou. O capsídeo entra na célula, abre 2 filamentos de RNA viral, 3 enzimas, a integrase, a protease e a transcriptase reversa. São 3 enzimas. A transcriptase reversa, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela tem por um sítio catalítico, outro. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a replicação, a dupla hélice RNA-DNA. Aí se quebra o RNA, sem grande detalhamento, completa a fita DNA e vai se formar o quê? Que a transcriptase reversa. Ela vai formar simplesmente o DNA do vírus. A integrase, que eu acho que é uma parte bastante inteligente, ou ser mais sem vergonha do vírus, ele vai clicar as 2 extremidades desse DNA replicado e vai transportar e colocar dentro da célula humana, tá? Dentro do núcleo da célula. Tem um RNA mensageiro que vai ter esse RNA mensageiro, vai criar esses precursores, essas glicoproteínas. Muito bem. E a nível de a protease vai ter um número muito grande de proteínas menores. E a integrase, no final, faz? Ela junta tudo. Ela pega os 2 núcleos, filamentos de RNA viral, a dupla hélice, e todos. E forma o capsídeo.
da qual entrou na célula. Ela sai do CD4, pega o material proteico, hospedeiro, está pronto para infectar novas células. Ele repita bilhões de vezes, vão atingir as células imunes do hospedeiro, diminuindo a imunidade e apresentando doenças. Deu para ficar claro? Eu vou colocar um segundo para ver aonde as drogas antirretrovirais entram. Porque a gente sabe, então tem vários pontos em que eu vou colocar só exatamente só um minutinho, para não ser repetitiva, né? Vou passar de novo para absorver, a coisa mais importante. Então, uma vez que o capsídeo entrou na célula, então nós vamos ter o RNA mensageiro, 2 filamentos, a protease, só para lembrar, a integrase e a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela vai fazer a dupla hélice viral de DNA-RNA e vai conseguir simplesmente, para a gente gravar, esse é um ponto de inibição, de transmissão, de replicação, o DNA vírus, que vai ser transportado praticamente pela integrase, acho que é a parte inteligente do vírus, né? Como ele consegue? Ele transporta e incorpora no DNA humano. Aí faz a transcrição. É isso que ele faz. Ele faz a transcrição e incorpora no DNA humano, da célula, certo? Do ser humano. Muito bem. Esse é um outro ponto de replicação, de inibição da replicação viral. Ele sai, aí vai fazer, a protease vai ter. O RNA vai ser jogado, vai ser vários RNAs pelo RNA mensageiro, as glicoproteínas e 2 percussores de RNA que vão infectar outros. A integrase junta tudo isso. Ele junta os 2 RNAs novamente, assim como ele entrou, e vai sair da célula pronto para infectar outras. Muito bem, eu repeti para mostrar exatamente aonde que as drogas antirretrovirais agem. Muito bem. O primeiro ponto a ser colocado é aqui. Quando os inibidores de fusão, os antirretrovirais de fusão, na gestação não existe ainda inibidor de difusão que pode ser aplicado, administrado. Ela nem entra na célula, ela nem entra no CD4. Ele evita a entrada do vírus. Isso é um grande marco importante. Mas ainda não tem estudos complementares para isso. Tá? Então, não chega a entrar, então não tem replicação. Os núcleos, a transcriptase, os núcleos nucleosídeos, quem são essas drogas que evitam a replicação do DNA? Tá? É o AZT, 3-TC, tenofovir e abacavir. Impede a replicação viral. Tem os não nucleosídeos também, né? Que eles vão impedir realmente, nessa fase, não tem replicação nenhuma nesse aspecto. Que são a efavirenz e a niverapina. E o que eu digo que a protease, né, ela impede, ela é bastante inteligente do vírus, que também inibe, né, a replicação. Ou seja, praticamente
ele não vai conseguir replicar em nenhum desses pontos. Eu queria mostrar em que pontos principais, não a nível de decoração, de decorar, né? Então, não é também entrar no grande detalhamento, mas só para fazer um histórico, o primeiro protocolo aplicado na gestação foi o famoso protocolo 076, em que a maternidade Vila Nova Cajuína foi a primeira instituição no país a aplicar esse protocolo, que era a monoterapia, que era o AZT, tá? Era o AZT no período intrauterino, no período intraparto e no recém-nascido. Então, nós tivemos uma grande experiência com isso e os eventos mais importantes, existiu muito caso de anemia e neutropenia. Já avançando, quando se colocou 2 drogas, né, para gestante, se autorizou. O AZT e o 3-TC eram 2 núcleos, a soma, era o famoso Biovir. Então, nós aplicamos muito, seguindo o protocolo do Ministério, AZT mais 3-TC, e que o Biovir, que era uma dose única a cada 12 horas, mais a nevirapina, que já era um inibidor da transcriptase reversa, não nucleosídeo. Tá? Então, nós temos, vamos mudar aqui, o segundo na evolução, porque muitas interações medicamentárias foram feitas. A nevirapina. A nevirapina dava muito rush cutâneo, e dava mesmo. E nós tivemos muitos casos, inclusive um único caso até descrito de uma síndrome de Steven Johnson em que houve uma morte materna. Tá? Então, nós passamos a ter mais cuidado com isso. Depois, em termos de ponto de vista prático, o AZT e o 3-TC sempre se manteve na administração da terapia, mas se iniciou com inibidores de protease. Então, vocês já sabem mais ou menos onde eles atuam, cada um atua. Que é o atazanavir, usamos muito pouco, o daramavir, também usamos pouco, mas o lopinavir e o ritonavir, a associação, junto com a AZT, nós usamos e tivemos muito caso de diarreia, que era difícil de administrar. Atualmente, qual é o recomendado? 2 inibidores da integrase, aquele que forma o capsídeo, é ali que eles inibem a formação do capsídeo para se replicar para outras células. É o raltegravir. Ele é uma droga que ela é uma das mais bem estudadas dentro da gestação, tanto do ponto de vista animal, como experimental, como no ser humano, e ela tem boa tolerabilidade e não apresentou até no momento resistência, porque com o tempo as drogas apresentam resistência. Não apresentou nos últimos estudos e pode ocorrer aumento das transaminases. Então, a gente precisa, quem está lidando com isso, precisa saber o que ela pode causar. São reversíveis com a retirada da droga, mas aí tem que mudar. O dolutegravir, que a gente está falando que não pode ser dado, se está sendo dado, retira e põe o raltegravir rapidamente. Por quê? Porque na literatura existem evidências de teratogenicidade e não tem, na medicina de evidência a nível experimental, principalmente, há mais relatos de teratogenicidade do que benefício. Então, a recomendação é essa. Em termos de drogas, só para a gente gravar quais são o que está sendo usado atualmente e que pode ser usado outras combinações. Eu vou falar de uma maneira mais superficial, não, mas de uma maneira mais objetiva, o que pode acontecer numa gestante HIV positiva em termos imunológicos. Então, praticamente, a síndrome é o que se chama CIR. É muito raro, mas é importante que o obstetra saiba. A síndrome da reconstrução imune à gestante com HIV. Então, é uma condição fatal, em 3 a 20%, e praticamente acontece o quê? É justamente por ela ter iniciado uma terapia antirretroviral, uma reação inflamatória muito alta, tá? e que
promove uma imunodepressão muito grave, né? E praticamente, o que acontece? Como que eu vou saber disso? Como que eu vou fazer esse diagnóstico? Esse diagnóstico se acontece entre 4 e 8 semanas em pacientes que se iniciou uma terapia e, de repente, começa a aparecer um caso novo de uma infecção viral ou bacteriana, ou fúngica, ou, por exemplo, uma tuberculose, em que há uma depressão importante da imunidade celular dela e ela realmente há uma pior, a questão clínica é evidente. Então, a presença, nós temos que pensar nisso, geralmente depois de 4 a 8 semanas. O manejo disso não é retirando a terapia, é mantendo o tratamento das doenças que foram desencadeadas e a introdução de corticosteroides sistêmicos. Mas isso, na realidade, quem faz mais não é o obstetra, mas ele precisa saber que isso existe. E nas principais intercorrências obstétricas, qual será a nossa conduta na gestante HIV positivo? Difere da negativa? Algumas coisas sim. Então, vamos falar da ruptura prematura de membranas. A ruptura prematura é uma complicação associada ao parto pré-termo e que tanto a ruptura quanto a prematuridade aumentam o risco do HIV, da transmissão vertical. Então, a conduta tem como parâmetro, vamos entrar o parâmetro obstétrico e clínico. A idade gestacional inferior a 34 semanas, qual a nossa conduta? Nossa conduta é conservadora, acompanhando a questão da infecção, né? E a gestante. Então, pode-se ter uma hiperidratação nos casos de óleo, o corticóide, perdão, houve um errinho aqui, e a antibiótica terapia. Bom, então é mais conservadora e até aí não muda. O que muda? Quando ela chega em torno da 34ª semana, vai se decidir a realização do parto de acordo com os parâmetros obstétricos, né? Ou seja, vai ter um colo favorável, excitação cefálica, tem atividade uterina, não vale a pena induzir. Então, a partir do momento que você indica para um parto normal, ou você indica uma cesárea, você tem que infundir o AZT, tá? O que se recomenda é a infusão do AZT enquanto você estiver fazendo essa indução. Ou se for fazer uma cesárea, por indicação obstétrica. E no trabalho de parto prematuro? Essa regra geral, então, assim, a conduta para a trabalho de parto inferior a 34 semanas, o que muda na gestância HIV negativa? Sendo ela indicado a inibição do trabalho de parto, você vai fazer o corticoide, você vai fazer a inibição, qualquer que seja a droga. Pode ser a nifedipina, pode ser a terbutalina ou qualquer outra que você escolheu. Escolheu ou foi indicado para fazer antibiótico terapia e deve-se fazer a pesquisa do estreptococcus beta, isso de praxe na obstetrícia. Muito bem. Se você for fazer a inibição do trabalho de parto, o que normalmente nós fazemos, você vai fazer a infusão do AZT conjuntamente, até a fase aguda, ou seja, aguda da medicação, não as 48 horas que você mantém, mas pelo menos a parte de a dose de ataque, você tem que fazer a infusão. E parar a infusão quando tiver um trabalho de parto inibido. Tá? Praticamente maior que 34 semanas, vai ter a resolução do parto, de um modo geral, e você vai ter que avaliar a carga viral materna e a indicação obstétrica. Doutora, pois não. A senhora pode voltar 2 slides, por favor? Pois não, querido. Ok. Isso. Então, na semana passada, não sei se a senhora teve a oportunidade de acompanhar, a gente discutiu justamente ruptura prematura de membranas. O doutor Leandro discutiu com a gente. E aí a gente chegou a algumas conclusões aqui que a gente vai mudar nossa conduta no protocolo em relação a essa questão. Então, nós vamos adotar a conduta expectante até 36 semanas e 6 dias. Então, eu queria saber da senhora se existe alguma recomendação nesse sentido para as pacientes HIV positivo, nesses casos de ruptura prematura, se a gente precisa tomar uma conduta diferente por conta do HIV. E, segunda pergunta, se
A senhora, aqui, em relação a isso, não falou nada em relação à carga viral. Então, carga viral, contagem de CD4 não interfere em nada nessa parte de ruptura prematura. Não, sim, eu vou dizer. A ruptura prematura e a prematuridade, eu já trabalho de parto prematuro, a ruptura prematura, especificamente, existiram vários trabalhos, não a nível de primeiro mundo, mas a nível de países subdesenvolvidos, em que se constatou que quando há uma bolsa rota acima de 4 horas, você aumenta muito a chance da transmissão vertical. Atualmente, revendo essa questão, não há evidência em termos de número de horas, né? Se foi 4 ou 6 horas, isso foram trabalhos anteriores feitos na África. Então, que é um outro país e uma outra realidade, né? Há um aumento. Exatamente quanto, não, e a partir de quantas horas, porque a gente tem que levar em conta contra a ruptura, não ser um período, você vai poder controlar, você vai controlar normalmente com a carga viral o CD4, tá? Mesmo que você muda, a maternidade Vila Nova Cachoeirinha, como você está referindo, ela vai mudar o ponto de indicação, né? Em vez de 34 semanas, a realização do parto vai ser 36, isso não muda em relação que vai aumentar o risco. Não muda, não. Até praticamente a prematuridade vai favorecer a não aumentar o risco, porque quanto menor a idade gestacional, tem maior tendência a aumentar. Então, eu acho que a questão do trabalho de parto na ruptura prematura, em número de horas, e a idade gestacional ele vai favorecer, não vai piorar. Ou seja, em relação ao HIV, a gente não precisa se preocupar nesse sentido. Não. Então, a gente pode adotar a mesma conduta na paciente HIV. A mesma conduta, não. Então, Vai a gente facilitar ou vai ter menos chance, exatamente. Tá, então a gente pode manter a mesma conduta para HIV com uma paciente HIV negativa. Se a gente chegar à conclusão vai ter mais benefício. Que nós vamos vai ter mais benefício. Ou operar as pacientes com 36 e 6, as HIVs também podem entrar nessa conta. Sim, vai ter mais benefício para elas. Tá? Legal. Em questão à transmissão vertical, exatamente. Qual era a outra pergunta? Em relação à carga viral, se tem alguma questão de carga viral, contagem de CD4 nos casos de ruptura de membrana? Se muda a conduta. Então, não. Em relação, não há evidência. Tá? Num ponto de corte que você faz assim, não, a carga viral é altíssima, não vai fazer parto normal. A carga viral acima de 1000, não existe isso. Eu levantei isso, não tem. Em termos de carga viral. Tá? O que a gente pode dizer que no trabalho de parto prematuro, mas isso aí é uma questão de acordo com a evolução do trabalho de parto, que se decidiu induzir o trabalho de parto, a indução. E se for uma indução muito longa, esse é o único ponto a ser colocado. Foi uma indução num período muito, muito longo, se prefere fazer a cesárea. Tá? Se for muito longo, tem que se fazer a infusão do AZT. Agora, qual caso se vai administrar a infusão do AZT? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, conforme a carga viral. Legal, não sei se eu respondi, ou a gente pode rever essa questão. É ótimo. Ok. Posso continuar? Sim, por favor. Doutor Enoque, quer fazer algum comentário? Posso continuar? Não, doutora Grace, pode seguir. Ok. Então, aquilo que eu disse, já que o trabalho de parto prematuro, ele aumenta mesmo o risco, tanto conjuntamente com a ruptura prematura. Então, com relação à inibição, se você indica a inibição do ponto de vista obstétrico, você vai infundir o AZT. Acabou a dose de ataque, você pode parar a infusão do AZT, tá? Interromper. A resolução do parto doutora, é aquele... Então, nos casos de trabalho de parto prematuro também, só para a gente amarrar, né? Só para a gente entender as diferenças das questões
vamos supor, uma ruptura prematura de uma paciente não HIV comparada com uma HIV. O que muda? Nada, né? Só a questão mesmo do AZT e tal. A mesma coisa exatamente. aqui no trabalho de parto prematuro, né? Então, Exatamente. a única coisa que muda na nossa conduta é introduzir o AZT junto com a inibição e interromper quando a paciente né, parar o trabalho de parto prematuro mesmo. Exatamente. Né? Tá. Não muda, né? Tá. Legal. Eu vou me ater mais a essa questão, tá? Vamos continuar. Existe uma conotação que acho que merece ser mencionada, que parece que é uma coisa, rara, mas é importante que a gente saiba. Então, assim, nos casos de hiperêmese gravídica, praticamente, a grande maioria, vamos lá, eu que trabalho no pronto-socorro, nós temos muita êmese gravídica. A hiperemese gravídica era um maior número em anos anteriores, né? E que... Qual é a diferença? A diferença é que é uma alteração hidroeletrolítica, né? Então, nos casos de hiperemese, nos casos de HIV, então, é indicado a ondansetrona e a vitamina D. Não é indicado a metoclopramida. Por quê? Porque pode haver risco de sistema extrapiramidal e isso vai requerer problemas para a paciente. Quando você dá os sintomáticos para a gestante, emese e hiperemese, e elas não têm efeito, ou seja, não melhora de jeito nenhum, e por ser HIV positivo, você tem que internar a paciente. São raros os casos, internar, retirar a droga, melhorar o estado geral dela, todos os sintomas, e depois reintroduzir. Tá? Isso é uma recomendação. É raro, mas eu devo mencionar. Com relação à necessidade da realização de procedimento invasivo. Existem, lógico, inúmeras indicações de você fazer aminocentese, cordocentese, menos hoje em dia, aminotomia sim, o escalpo a gente não faz. Outro procedimento invasivo, por exemplo, eu preciso fazer um diagnóstico em torno de 18 a 20 semanas se esse recém-nascido está infectado ou não e tem toxoplasmose ou não. Né? Então, eu não vou fazer no líquido amniótico e tal. Se você tem que colocar na balança o que é benefício e o que é risco. Então, todos os procedimentos devem ser evitados. Tá? Então, o benefício do procedimento tem que ser maior e levar à consideração da carga viral da gestante, especialmente aquelas que têm uma carga viral detectável. Só para lembrar. O doutor Enoque, que está aqui, que faz medicina fetal, ele também ele pode fazer o comentário dele. Diz, a gente tem que colocar na balança o que vale a pena e qual o maior risco. Né? Muito bem. Na grande maioria das vezes a gente evita fazer, né? A não ser que vá trazer alguma doença muito grande, dificilmente a gente faz. Na verdade, é uma contraindicação aí quase que absoluta, né? A infecção. Exatamente. Bom, assim como a gente faz no pré-natal, é de caráter, nas instituições brasileiras, o uso do teste rápido na maternidade. Se ela tem um HIV ou não, se ela trata ou não, todas fazem a sorologia, o teste rápido, com consentimento verbal. Aquilo que deu negativo é negativo, e aquele que deu positivo é rápido, ele é rápido, sim. Então, uma vez que ela não tenha terapia, ela não tenha nenhum tratamento, isso ajuda ou melhora o prognóstico na transmissão vertical, porque uma vez sabendo que você é reagente, você vai iniciar a quimioprofilaxia para redução da transmissão vertical. A rigor na mãe e na criança. O duro é um momento de esclarecer isso para a paciente, né? Porque é um momento que ela está com dor, né? É um momento difícil e você vai dizer, olha, nós estamos colocando a medicação porque tem suspeita, né? Porque choca a paciente que não tem ideia nenhuma que tem. Então, esclarecimento, só que essa confirmação vai ser feita no puerpério, né? Com 2 ELISAs e um Western blot. Então, vai trabalhar mais do puerpério, mas nós temos que fazer, porque é um momento que você reduz a transmissão vertical. Tá?
E se der, agora eu vou pôr uma questão aqui que a gente já viu, e qual é a solução? E se por acaso o teste rápido é indeterminado? O que você faz? Faço ou não faço? Você faz a quimioprofilaxia. E como que eu vou saber se ela é ou não é? Ela está num período de janela imunológica. Você vai fazer o ELISA, o Western blot. O Western blot já teve alguns casos assim. O Western blot deu ele não confirmou no Western blot, ele ficou indeterminado, duvidoso. Faz o PCR, 15 dias depois do Western blot, você pode fazer a nível de puerpério, ou vai ter que voltar para conversar com o profissional, então, que não pode deixar o paciente em dúvida, e nem nós podemos ficar em dúvida, certo? Então, você colhe uma carga viral 15 dias depois do Western blot. Se ela for negativa, ela não é. E se ela for positiva, foi o tempo de aparecer. Então, apareceu algumas vezes, alguns casos assim. Enquanto nós temos diagnóstico, a gente tem que inibir a lactação, porque só a lactação é 15% de transmissão vertical. Se nós fizermos todo esse esforço durante o pré-natal, o parto, ela não deixa de ser mãe, ou ela é menos mãe por isso. Isso precisa ser passada, essa mensagem para ela. Aqui é só para se constatar qual é o esquema que tem todo o pré-parto, que você faz a dose de ataque e a manutenção. Muito bem, agora nós vamos à via de parto, que é extremamente importante. É necessário ter na nossa mão, na 34ª semana, qual é a carga viral. Não sei se vai ficar pronta. Não, pede no ambulatório, você consegue isso em uma semana. Consegue. E até se quiser ajuda, a gente conversa, e você, quando a maternidade precisar, porque isso é uma ferramenta que a gente precisa ter na mão. Então, após 34 semanas, quando nós temos carga viral menor que 50 ou indetectável, a via é o quê? Obstétrica. A indicação obstétrica. Vai precisar fazer AZT periparto? Não. Entre 50 e 1.000 cópias a via obstétrica. Vai precisar fazer? Sim, porque é uma carga detectável e vai ter que precisar fazer a quimioprofilaxia. Maior que 1.000 ou desconhecida, chegou sem nada. O que é melhor? Você vai ter que fazer cesárea. Aí, quando você tem que... É uma cesárea eletiva, quando for cesárea eletiva, também tem que fazer pelo menos 3 horas o AZT. Então, eu vou dar as recomendações da cesárea. Vocês querem passar para frente? A gente tem algumas coisas a falar. Eu queria perguntar Muito uma bem. coisa, doutora. Pois não. Quer voltar? Não sei se a senhora vai voltar nisso mais para frente, mas, por Pois exemplo, não, pode então, falar. uma paciente que chega para a gente aqui, que é uma situação bastante frequente, né? Assim, Frequência. é uma paciente que descobre, né, o HIV aqui em trabalho de parto. Ela chegou em trabalho de parto, carga viral desconhecida, acabou de fazer o diagnóstico. Essa paciente se beneficiaria do AZT e da cesárea eletiva, né? Mas, tendo em vista que essa paciente já está em trabalho de parto, existe algum momento, né, que a gente deixa de ter benefício para fazer a cesárea? Então, por exemplo, a paciente já está em trabalho de parto, a senhora vai falar isso? Tá. Bom, se tem alguma, em termos de dilatação ou tempo de trabalho de parto, eu vou colocar aqui agora no parto, tá bom? Legal. Mas isso é importante levar em conta. Ela chegou com 8 centímetros. Será que vai valer a pena? Não é isso? Ela chegou expulsiva, não tem o que fazer, vai ter que fazer. Eu vou entrar aqui. Então, assim, em primeiro lugar, é importante, do ponto de vista, caracterizar bem a idade gestacional para evitar a prematuridade iatrogênica. Né? Então, é função do obstetra ter o máximo de certeza. A cesárea eletiva, ela tem que ser em torno da 38ª semana, a fim de evitar a prematuridade, o trabalho de parto e a rotura prematura de membranas, né? Quando indicada a cesárea com uma carga viral maior. Você vai ter que fazer a infusão do AZT e realizar a cesárea, se possível, até 3 horas de infusão, que é o número de horas que faz com que você consiga executar, em termos de a eficácia da quimioprofilaxia. Sempre que possível, eu vou falar uma coisa aqui que acho que as pessoas até esqueceram, mas o parto empelicado, né? Eu ia trazer um filminho, mas eu achei que só falar era o suficiente. É a retirada do neonato com as membranas
íntegras. É fácil fazer isso? Não. Eu fiz muito? Fiz. Todos podem treinar, até para quem não é HIV, até para treino mesmo de habilidade, né? É uma cesárea que sangra mais, porque é uma cesárea eletiva, e você vai ter que ir descolando as membranas e trazendo sem romper, né? Então, é uma cesárea mais demorada, mais sangrenta, e eu, de tudo que eu já fiz bastante, não só na maternidade, eu consegui 50%, e olha que eu fiz bastante. Não é tão fácil. Tá? Lógico, num parto cefálico, ou na apresentação cefálica. Na apresentação pélvica, você vai ter que inserir manobras que você não consegue manter a. Doutora Grace. Bom, estamos com um problema aí no áudio da doutora Grace. Acho que a internet dela deu algum problema. Vamos esperar um minutinho lá restabelecer. Tem o seu objetivo. E usa. Não. Doutora, teve de novo um probleminha no áudio da senhora, travou um pouquinho a internet. Onde eu parei? E a senhora estava falando da questão do parto pélvico empelicado. Foi isso que a senhora estava falando aí, interrompeu. É um parto pélvico. Você consegue. O parto pélvico via alta, o que você vai fazer? Vai ter que fazer manobra para tirar, queira ou não. Né? Então, você não consegue fazer. Eu vou dizer que consigo fazer, eu nunca consegui. É com cefálico. Mesmo cefálico, 60%, 50% eu consegui. Mas é uma cesárea mais demorada, sangra mais, e o obstetra, na medida do possível, ele evita muito bem o contato, e isso é bom a nível de transmissão. A realização não realizar a ordenha de cordão, tá? A ligadura imediata após a retirada do RN do cordão umbilical, a hemostasia rigorosa dos vasos da parede abdominal e a troca de compressas nos campos antes de realizar a esterotomia é importante, e depois também minimizando o contato do RN com o sangue materno. E o antibiótico, ele do ponto de vista, deve ser utilizado profilaticamente, tá? Não a nível curativo, tá? A cefazolina, ela é indicada. E no parto vaginal, aquele que você indicou, o parto vaginal. Então, o parto, vamos falar, o parto instrumentalizado, ele deve ser evitado, sim. E o fósforo deve ser preferido ao vácuo extrator. O vácuo extrator causa mais dano. A aplicação do fósforo, ela será admitida se houver uma indicação precisa obstétrica, né? E que os riscos superem a questão do procedimento. Atualmente, nós temos a filosofia do parto humanizado. A indicação do fósforo ou do parto instrumentalizado é quando há uma indicação mesmo, né? Até que, quando a gente vai falar de episiotomia, né? Então vamos falar do procedimento. A episiotomia ela só deve ser realizada em relação ao HIV após a avaliação cautelosa da sua necessidade. Isso relevando todos os dados que nós discutimos a nível do que é parto humanizado, a real necessidade, né? Então, contato direto com a cintura, com a episiotomia. Tem que realmente proteger. A ligadura do cordão, como já falei na cesárea, nas recomendações da cesárea, deve ser mantida a expulsão do feto, mas não deve ser executada a ordenha, né? A amniotomia, ela deve ser a mais... Nós temos a ruptura oportuna e a ruptura tardia. Então, é indicada a ruptura tardia o máximo que puder. Isso vai depender do trabalho de parto. Tá? Por quê? Para que não haja contato, né, com o recém-nascido. Deve-se evitar muitos toques, ou seja, as parturientes e também muitos toques repetidos. Sigam o partograma e evitar muitos toques repetidos.
deve-se evitar que as parturientes permaneçam bolsa-rota por um tempo prolongado, né? Visto que a taxa aumenta. Isso, atualmente, não é evidência na população em países desenvolvidos, tá? É isso que eu quis dizer. Nem pus o trabalho aqui, porque eu tenho que revelar o que é mais importante do ponto de vista clínico, né? Manter até as 4, ele simplesmente aumenta mesmo, após 4 horas. Mas não é evidência atualmente, nos estudos atuais. Eu acho que, com relação às recomendações de parto, seriam essas, gente. Gostaria que o doutor, e vou falar as recomendações do puerpério, mas o que o professor Enoque, com a sua opinião. Doutora Grace, excelente. Na verdade, acho que esses pontos dos últimos 2 slides foram muito importantes. Eu quero fazer um complemento, né, de um tema que o Luiz Felipe acabou de discutir com a senhora alguns slides anteriores, e aí consultando a nossa revisão que vai sair no protocolo novo, né, realmente a gente vai fazer essa mudança para postergar o parto nas rupturas prematuras das membranas, mas em algumas situações, e aí conversando com o Dr. Leandro também, que foi o responsável aí pela revisão, né, e confecção desse capítulo, em situações de comorbidade, e aí o HIV ele entra como comorbidade, a conduta não vai mudar. Então, na verdade, o que isso significa? Que as pacientes HIV positivas, a gente vai manter a resolução da gestação na ruptura prematura de membranas para 34 semanas. Tá. Tá? Então, por quê? Porque entra como uma comorbidade. Então, nas situações em que a paciente tem alguma comorbidade, a gente não vai fazer a conduta expectante após 34 semanas. A gente vai manter na ruptura prematura de membranas a resolução com 34 semanas. Então, de novo, o HIV ele é considerado uma comorbidade e, nessas situações, o parto, a conduta para assistência ao parto será com 34 semanas aqui na Clínica Obstétrica da Cachoeirinha. Tá bom? Okay. Só para ficar claro, quem estiver assistindo e seguindo aí também a apresentação agora, ou enfim, no segundo momento, a gente mantém essa conduta de resolução na ruptura prematura de membranas de HIV com 34 semanas. Ok? Ok. Eu vou fazer a última recomendação, porque já doutora, temos... Desculpa. Retomando, então, aquela pergunta que eu fiz, que a senhora falou que ia comentar, sobre a questão do trabalho de parto e da cesárea eletiva. Em que momento, então, que a gente perde o benefício da cesárea eletiva numa paciente com carga viral desconhecida? Então, com carga viral desconhecida, o benefício é até 4 centímetros. Acima de 4, 5 centímetros, você perdeu o benefício. Essa é a recomendação. É o que se coloca. Tá. Então, não existe nada de... Ela está no começo do trabalho de parto, né? Se ela chegar com 6, 7, você não vai ter o benefício. Mas até 4 centímetros, vamos dizer, naquela fase de pródromo, entrando na fase ativa, ainda dá. Mas depois de 5 centímetros, você não obtém o benefício. E nos casos de ruptura prematura de membrana e carga viral desconhecida? A ruptura prematura de carga viral desconhecida, cesárea eletiva. Eu faria cesárea eletiva por causa do risco aumentado dessa ruptura. Independente do tempo. De transmissão independente do tempo. Também levamos em consideração o tempo, né? Independente do tempo, mas o risco aumenta muito. Eu não sei te dizer quanto, eu vou até rever essa questão e posso mandar para vocês essa questão. Eu não encontrei realmente, não tem estudos que demonstram isso e que tem evidência em termos de tempo, né? Tá? Em relação à ruptura. Doutor Enoque, quer fazer alguma colocação? Ok. Eu vou então ao puerpério. E o puerpério, assim, tem muita recomendação? Sim, não muita, mas básica. Então, as pacientes que foram submetidas à terapia antirretroviral, as pacientes, os recém-nascidos vão submetidos à quimioprofilaxia por 6 semanas. A terapia deve ser mantida após o parto, não é para interromper, gente, independente da contagem, dos sinais e sintomas da mulher, não. Quem vai agora indicar a nova terapia antirretroviral é o infectologista. Então, quanto mais cedo ela chega lá, é melhor. Então, quanto mais cedo ela tiver um retorno puerperal, que eu sempre fazia, eu acho que é importante, por 1 semana.
tá? Uma semana mesmo, 7 dias. Não daqui 15 dias, uma semana. Recomenda-se que ela venha, seja orientada e com uma semana. Por quê? Nós vamos ter que ver como é que está a mama dessa paciente. A inibição farmacológica deve ser realizada após o parto, com a cabergolina. Dose pode ser dada antes da alta, tá? Não é problema. E o enfaixamento mamário, que na realidade, do ponto de vista prático, ele não funciona. Até conversava muito com o professor Nelson, falava assim, não, vamos tentar só, ele era muito a favor disso, né? Vamos tentar só o enfaixamento da mama e tal. A gente pode tentar, mas se chegar lá e ela tiver com a mama túrgida e tal, eu vou ter que dar cabergolina. Então, e a grande maioria chegava na minha experiência. Então, a gente pode já dar do puerpério. Não sei como está isso na farmácia, se não tem, pode-se pedir ao centro de referência, eles deixam uma quantia na nossa farmácia, né? Então, o enfaixamento é recomendado, mas o enfaixamento ele não é 100% não. Quanto mais alta, ela vai ter alta na maternidade, ela vai registrar o seu bebê, ela vai registrar o nome dessa criança, e vai registrar. Uma semana é o que a gente fazia, e eu acho que não pode demorar muito, né? E ver todas essas questões dela e já deixar marcada no centro de referência a consulta dela, a consulta da criança, tá? Da criança, deixar bem amarrado isso. É praticamente isso, e que é mais importante, tem vários outros pontos, e toda a nossa ação a nível de intervenção em todo, com relação à terapia, com relação aos cuidados, ao parto, né? É tudo em vista. Nós podemos reduzir a 1%. É nossa função, nós temos capacidade para isso, tenho certeza. A maternidade Vila Nova Caxina, eu sou prova disso, ela faz de tudo pela mãe e pelo seu recém-nascido, né? E lembrar que, muito importante que o doutor falou, que a senhora não colocou isso, que tinha alguns pontos importantes a ser colocados, então eu vou falar no final. A conversa, o aconselhamento desde a entrada até a alta da paciente, a alta com o seu recém-nascido, nós temos que ter uma assistência multiprofissional. Faz muita diferença quando você tem a psicóloga ajudando, acompanhando, a nutricionista, que explica tudo, que explica do leite dela. E a questão importante, que parece que é fácil, mas não é. Quando você dá um diagnóstico, eu chamava a psicóloga junto, e posteriormente ver qual era a postura da mãe em relação ao seu parceiro. Existe muito medo, mesmo nos dias de hoje. Não vou falar nada. Não vai falar, mas vai chegar na internação, o pai vai ser chamado, vai ser falado, vai ser pedido o exame. Então, a gente preparava essa gestante, chamava o parceiro. Então, é uma atuação de equipe mesmo, e funciona muito, né? E ela deve ser realizada sempre. É isso que eu quero dizer. Estou à disposição dos senhores, o comentário do doutor Luiz Felipe, o doutor Enoque e os outros colegas. Foi ótimo, foi ótima a aula. Era bem isso que a gente queria da senhora, né? Na verdade, é um tema amplo que a gente podia ficar aqui discutindo a tarde inteira, né? Exatamente. Mas a gente focar e rever alguns pontos importantes. Eu vou abrir para as perguntas, ver se algum dos residentes, enfim, se alguém tem algum questionamento aí, aproveitando a presença da senhora, tá? Eu sei que o Renê, que está com a gente, ele sempre tem uma pergunta. Renê, pode abrir a câmera, pode fazer alguma pergunta, mas os outros também fiquem à vontade aí. Hoje o Renê não tem pergunta, né? Só porque eu falei, mas tudo bem. Bom, doutora Grace, eu acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai finalizar. Vou agradecer a senhora. Acho que eu e o Luiz, a gente foi perguntando aí durante a aula. Falar para todos que essa aula vai ficar disponível aí posteriormente no nosso canal. E vou reforçar com os residentes um outro tema. A gente vai, na sexta-feira, tem uma aula sobre curativos. Vocês precisam fazer as inscrições aí, porque é uma aula
que é importante aí vai ser no horário da ginecologia. Doutora Grace, o Renê está fazendo um comentário aqui, agradecendo a aula, foi muito boa, viu, doutora Grace? O doutor Renê, lá de Mogi, ele foi residente da senhora aqui, residente nosso, e sempre acompanha as nossas discussões de quarta tarde. Obrigado, Renê. Obrigado, doutora Grace. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar expondo a aula. Muito obrigada. Estou à disposição dos senhores. Obrigada. Obrigado, doutora Grace. Obrigado, doutora Grace. Tchau, tchau, pessoal. Vamos encerrar. Tchau, tchau. Obrigado.